Boa tarde, sétimos anos, tudo bem com vocês? Bom, vamos então fazer a correção aí, né, dos 3 últimos probleminhas aí da semana 3, né? Probleminha 4, 5 e 6, né, que falam aí de grandezas, né, diretamente proporcionais. Então, veja só, o problema 4, ele diz o seguinte: Carla visitou uma fábrica de jeans. Ao entrar na fábrica, um quadro chamou sua atenção. Ele expressava o total de calças produzidas em determinado período de tempo. Então, a gente tem aqui exatamente o quadro, né, mostrando o tempo que vai estar ali, né, em horas e a quantidade de calças. Então, significa que em 5 horas produziu 300 calças. Em 15 horas produziu 900 calças. E é para nós completarmos aqui em 10 horas e em 20 horas. Então, o que a gente pôde observar? 5 horas, se eu multiplicar por 60, vai dar exatamente 300. 15 horas, se eu multiplicar por 60, vai dar 900. Então, significa que essas duas grandezas aqui, né, 5 horas e 15 horas, foram multiplicadas por 60. Então, as outras duas, 10 horas e 20 horas, nós também vamos multiplicar por 60. Portanto, se eu coloco aqui, ó, 10 horas, né, vezes 60, eu vou obter 600. 20 horas, se eu multiplicar por 60, eu vou obter 1.200, né, calças. Então, quer dizer que nós observamos, né, que nas duas grandezas, tempo e quantidade de calças, né, cresceram. Ó, 5, 10, 15, 20, 300, 600, 900, 1.200. Então, as duas grandezas aumentaram, né, proporcionalmente. Portanto, na letra B, pergunta-se, compreender e relatar o que acontece com a quantidade de calça e em relação ao tempo. Então, o tempo e a quantidade de calças são diretamente proporcionais. Agora, vamos para o quinto problema. O quinto problema diz o seguinte: Amanda passará o dia em um parque de natação. Nesse dia, acontecerá um campeonato de nado livre com provas de 100 metros, 200 metros, 400 metros e 800 metros. Ela ficou feliz, pois seu amigo Carlos participará de todas as provas. O tempo de Carlos em treinamento são 100 metros em 60 segundos, 200 metros em 120 segundos. E aí, o que é pedido? Mantendo o mesmo ritmo de nado, em quanto tempo Carlos fará as provas de 400 metros e 800 metros? Monte um quadro mostrando suas conclusões. Então, vamos observar aqui o quadro, né? Observem o seguinte: na primeira grandeza que provas, ela foi duplicando 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, né? Então, duplicou. Se duplicou na primeira prova, vai duplicar. Se duplicou na grandeza prova, vai duplicar na grandeza tempo.
Se em 100 metros ele fez em 60 segundos, 200 metros, 120 segundos. Então, você observa que também foi duplicando em 400 metros, 120 vezes 2, 240. Depois, em 800 metros, que é o dobro aqui de 240, né? 480 segundos. Então, duplicou a grandeza provas, vai duplicar também a grandeza tempo. Depois, na letra B, sendo a piscina de 50 metros de comprimento, quantas vezes Carlos percorrerá a raia em cada prova? Em 100 metros, ele vai percorrer 2 vezes. Em 200 metros, 4 vezes. Em 400 metros, 8 vezes. Em 800 metros, 16 vezes, né? Então, fomos calculando também o dobro ali, né? O dobro de cada metragem percorrida, certo? Depois, na letra C, qual relação identificamos entre a distância de cada prova e o tempo obtido por Carlos, que são diretamente proporcionais, né? Podemos observar isso com bastante clareza ali na tabela, né? Então, à medida que a distância dobrou, o tempo também dobrou. Agora, o problema 6. O quadro abaixo mostra a quantidade de bolos que é preparada em uma semana na confeitaria Doce Delícia. Então, a gente tem a tabela aí, né? Horas diárias, né? 3, 6, 9 e na última coluna chamou de Z e a quantidade de bolos. Então, em 3 horas são produzidos 6 bolos. Em 6 horas ele chamou de X. Então, quer dizer, o que a gente observa aí nessa tabela? Se em 3 horas ele produziu 6 bolos, em 6 horas vamos dobrar, né? Serão produzidos exatamente 12 bolos. Só de olhar a tabelinha, nós conseguimos chegar aí, né, a conclusão de 12 bolos. Depois, que é exatamente a resposta da letra A. Depois, na letra B, qual o número de horas diárias utilizadas para preparar 24 bolos? Nós podemos montar uma regrinha de 3, né? Se em 3 horas são produzidos 6 bolos, para produzir 24 bolos, né, nós vamos precisar de mais horas. Então, chamou-se ali de X e nós observamos que as duas grandezas aumentaram. Então, mantemos a setinha na mesma direção, né? As setinhas na mesma direção, já expliquei para vocês que significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, montando agora a proporção, 3 está para X, assim como 6 está para 24. Cruzamos, né? X vezes 6 são 6x, 24 vezes 3. 6x igual a 72, x é igual a 72 divididos por 6, x igual a 12 horas. Então, a resposta na letra B são 12 horas e usamos aqui uma regrinha de 3. Ok, gente? Com isso, então, nós finalizamos aí, né, as atividades aí da semana 3, né, com grandezas diretamente proporcionais, ok?